Olá, aprendedores de livros. Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje para fazer uma breve leitura de um texto que eu achei bem legal, que estava lendo, também li hoje um livro que eu peguei emprestado do meu amigo Gerson dos Santos, aqui do livro Predadores Humanos, O Obscuro Universo dos Assassinos em Série. E tem uma parte aqui que fala do Sherlock Holmes, fala do Conan Doyle. E quem gosta do Sherlock Holmes, do Conan Doyle, vai gostar dessa parte que eu vou estar lendo. Então, uma leitura bem amadora. Pode ser que eu erre aqui algum trecho, aqui, alguma coisa aqui, porque tem alguns nomes estrangeiros aqui. Mas espero que vocês gostem e que fique de fácil entendimento. Então aqui ele está falando do investigador Lockhart, que foi um dos investigadores mais famosos que já teve, né? E aqui fala que ele se baseou bastante nas obras do Sherlock Holmes para fazer algumas investigações. Então eu vou estar contando essa parte aqui do livro para vocês. Então, eu vou começar aqui a parte que o Lockhart então vai relatar aqui que ele gostava das obras do Holmes para desvendar os crimes. Estes casos lhe granjearam fama mundial, quase tanta quanto a obtida pelo detetive literário Sherlock Holmes. De fato, Lockhart sempre mostrou uma grande fascinação pela personagem criada por Sir Arthur Conan Doyle, até o ponto de mencionar em seus escritos citações como esta. Sustento que um policial especialista, ou um juiz de instrução, estaria longe de perder tempo se lesse os romances de Doyle. Em As Aventuras de Sherlock Holmes, pede-se repetidas vezes a Holmes que diagnostique a origem de uma bola de barro. A presença de uma mancha em um sapato ou em um par de calças lhe serve para descobrir a área de Londres de onde vem ou o caminho pelo qual passou até chegar a ele. Frases pronunciadas por Holmes, como aquela que assegurava que, quando se eliminou o impossível, o que resta, mesmo muito improvável, deve ser a verdade, faziam as delícias de um público ávido de aventuras. Não é inimaginável afirmar que o detetive e seu fiel acompanhante Watson inspiraram toda uma geração de detetives e teóricos das incipientes ciências forenses, cativados pelo método dedutivo. Para eles, Conan Doyle era um visionário, porém, o que não sabiam era que o escritor realmente tinha capacidade de análise que tornou famoso Sherlock Holmes e que ele mesmo participava de algumas investigações particulares, respondendo ao chamamento de alguns leitores que solicitavam seus serviços ou da própria Scotland Yard. Arthur Conan Doyle nasceu em Edimburgo em 22 de maio de 1859. Era filho de artistas católicos e irlandeses. Dois fatores que o ensinaram desde muito jovem o que significava sentir-se à margem da puritana e anglicana sociedade britânica. A formação de Doyle se desenvolveu entre o Tirol austríaco, dentro da escola jesuíta de Feldkirch, e a Universidade de Edimburgo, onde estudou medicina. E foi precisamente nesses anos que começou a se interessar pelo mundo do crime. Já seu pai, Charles Altman Doyle, trabalhava como desenhista para a Illustrated Times, revista que refletia assiduamente os crimes mais importantes que passavam pelos tribunais de Edimburgo. Além disso, o pai de seu melhor amigo, John Hill Burton, era funcionário das prisões e autor do livro Relatos de Julgamentos Penais Celebrados na Escócia. Era esse um tipo de literatura muito em destaque na época. Os romances de Poe causavam furor entre a juventude e o próprio Doyle se considerava um fervoroso admirador do autor americano após ler relatos como Os Crimes da Rua Morgue, O Escaravelho de Ouro ou A Carta Roubada. O pensamento dedutivo era seguido por seu protagonista, o inspetor August Dupin. Para resolver os enigmas, lhe fascinou da mesma forma que os outros personagens de outros autores como Wilkie Collins ou o próprio Stevenson. No entanto, ele sempre relatou que a experiência crucial que o fez decidir-se a acolher a carreira detetivesca foi a visita que realizou ao Museu de Cera de Madame Tussaud, em 1874, com 15 anos de idade. Entre aquelas esplêndidas e realistas figuras, Doyle sentiu especial fascinação pelas que integravam a talvez mais famosa de suas seções. O que mais gostei foi a da Câmara de Horrores e as instruções dos assassinos. Escrevia sua mãe em uma carta.
Sentia-me tão cativado quanto horrorizado, dizia ao contemplar as imitações de Edgar Pritchard, envenenador e a última pessoa enforcada publicamente na Escócia, ou autênticas relíquias como a lâmina e o tronco da guilhotina original que decapitou 22.000 pessoas durante a Revolução Francesa. Como bom estudioso e analista dos casos criminais que era, sua maior preocupação consistia em constatar a possibilidade real de que um inocente fosse preso até o ponto de condená-lo por um crime que não tivesse cometido. Doyle era consciente da linha tênue que separava uma pessoa entre o justo e o injusto e de que a mera interpretação de uma evidência basta por si para condenar ou absolver alguém da forca. Essa certeza o fez posicionar-se contra a pena de morte, porque mesmo que a defendesse para os delinquentes habituais, não a concebia para quem tivesse transgredido a lei pela primeira vez, e menos ainda se esses eram jovens ou se a sentença transparecesse uma dúvida razoável sobre a culpabilidade do condenado. Mais vale pecar por sermos prudentes e aceitar que é preferível que 99 culpados ganhem a liberdade que um só inocente pague por algo que não fez, escrevia nos jornais. Em seu foro interno, jurou a si mesmo velar para que ninguém sofresse tal injustiça. Todo esse mundo o influenciou para que sua mente se enchesse de ideias, para criar um personagem detetivesco que se baseasse na lógica para resolver os mais inverossímeis crimes, um ser dominado pela justiça, o raciocínio e a defesa dos fracos. Em definitiva, um alter ego de Conan Doyle. Foi assim que nasceu Sherlock Holmes. Depois de alguns anos dedicados à prática da medicina, Doyle abandonou os consultórios definitivamente para se dedicar exclusivamente à escrita. Era 1891 e naquela época já havia publicado com tremendo sucesso os livros O Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro, além de vários contos para a revista The Strand, sempre com Sherlock Holmes como protagonista. As pessoas estavam maravilhadas diante da astúcia e da clareza das ideias do detetive e começaram a se perguntar se o autor realmente tinha esses mesmos dons ou se, ao contrário, os casos expostos e o modo de resolvê-los haviam sido extraídos da realidade. Pelo que seus biógrafos sabem, Doyle jamais copiou um crime real, ainda que muitos dos que conheceu tenham servido como inspiração para a trama dos seus livros. O que sim foi genuinamente seu eram as deduções que punha na boca de Holmes, e que constituíam o verdadeiro sucesso dos romances. A melhor testemunha daquele dom foi sua própria filha, Adrian Conan Doyle, que em diversas entrevistas sobre a morte de seu pai, relatou como ambos costumavam comer juntos em diversos restaurantes. Onde eu ouvia os comentários que fazia acerca das peculiaridades, profissões e outras características próprias de cada um dos comensais ali presentes, comprovando mais tarde, graças ao encarregado do restaurante, a precisão de suas intuições. Não é de estranhar, portanto, que muitas pessoas e a própria Scotland Yard se dirigissem a ele para pedir ajuda diante de casos de difícil resolução, porque seus romances sempre caminharam à frente do desenvolvimento da polícia britânica. Basta pensar que não seria até 1912 que a Scotland Yard designaria o primeiro fotógrafo oficial. Até 1924, que se formaria o Departamento de Polícia Científica ou a Seção de Armas de Fogo, avanços que já apareciam nos relatos de Sherlock Holmes. Um dos casos nos quais se solicitou sua intervenção foi o protagonizado por George Edaudi. Em meados de dezembro de 1906, o escritor recebeu a carta de um jovem que acabava de sair da cadeia, após 3 anos internado pela acusação de ter provocado a evisceração de um cavalo. Tratava-se de George Edaudi, advogado e filho de um reverendo de ascendência parsi. A família habitava em Ridley, situada em meia campina inglesa. Com certeza, Doyle pensou aquilo que colocou na boca de Holmes quando este afirmava que, com certeza, a agradável campina inglesa também foi um dos lugares tenebrosos da terra. Logo, averiguaria a certeza de tal afirmação. Durante os meses seguintes, Doyle se envolveu no caso e até realizar uma exaustiva investigação criminal. Por meio dela, soube que havia anos
Os ataques ao gado e aos animais de carga eram uma constante em Ridley. Também descobriu que a família de Edalge havia sofrido uma perseguição incansável desde que se estabeleceram na localidade, com frases ofensivas e o envio de cartas caluniosas especialmente desagradáveis que também se atribuíram à pluma de George Edalge em uma espécie de ataque contra seus pais e irmãos. Graças aos seus conhecimentos de médico e criminólogo, Dolly constatou que o autor das cartas tinha uma mente transtornada, nada a ver com o advogado calmo, cortês, introvertido e de um brilhante futuro que era o de jovem Edalge. O mais gritante foi constatar que, inclusive desde a sua entrada na prisão, os ataques aos cavalos continuavam acontecendo. Esse dado por si só já exonerava Edalge, porém a polícia local continuou sem voltar atrás em suas acusações. Finalmente Doyle pôde demonstrar que tudo se devia a uma pessoa alheia ao acusado e que a base dos ataques à família de Edalge provinha da inveja e da rejeição que despertava de um pastor de outra raça. As pessoas acreditavam que os brancos são os que devem levar a palavra de Deus aos negros, não o contrário. Escreveu nos jornais em que denunciava a imparcialidade da condenação. A justiça deu parcialmente razão a Doyle porque, mesmo Edalge sendo exonerado de ter atacado os animais, continuou sendo considerado o autor das cartas injuriosas apesar de não haver uma só prova que sustentasse a acusação. Também deu conta a solução correta no caso conhecido como o Mistério da Mansão do Casário do Fosso. Em 18 de março de 1903, Samuel Herbert Dougal foi preso acusado de usar cheques falsos e suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Camila Cecily Holland, com quem havia morado durante uma temporada na chamada Mansão do Casário do Fosso. A polícia pensava que a senhorita Holland estivesse morta e que Dougal fosse o assassino, mas sem corpo de delito não podiam formular uma acusação formal. Foi assim que vários jornalistas pediram a ajuda de Conan Doyle. Sua recomendação foi a de que se ativessem ao nome da casa e a estranheza de que, apesar de chamar-se de Do Fosso, não houvesse nada parecido com uma valeta aos arredores. Os detetives decidiram seguir essa pista e descobriram que, de fato, na época do desaparecimento, a valeta que dava nome ao casarão havia sido fechada. Quando voltou a ser aberta, foram encontrados os restos da mulher. Samuel Herbert Dougal foi julgado, condenado e executado à forca. Outro dos assuntos que mais fascinou o escritor foi o de Jack, o Estripador. Mesmo que houvesse passado tanto tempo depois das mortes em Whitechapel, o nome de Doyle sempre esteve ligado àquele episódio. Visitou um a um todos os cenários dos assassinatos individualmente, examinou as evidências guardadas no Black Museum da Scotland Yard e leu as cartas que supostamente o criminoso enviou à polícia. Com todos esses elementos, esboçou sua peculiar teoria sobre a identidade do assassino. Como seu filho lembrou em 1962, meu pai acreditava que o estripador se vestia de mulher para abordar suas vítimas sem levantar suspeitas. Curiosamente, em 1888, ano dos crimes, vários inspetores encarregados do caso chegaram a essa conclusão após encontrarem roupas femininas queimadas na casa da última vítima e que não lhe pertenciam. Nunca pôde comprovar se sua impressão estava de fato correta. Então aqui fala da importância que o Sherlock Holmes, ou Conan Doyle, teve, né, na realidade, para as investigações da época, né, a importância que ele teve, que ele inspirou muitos detetives da época a entrarem para a polícia, né, sempre utilizando os métodos de investigação que o Sherlock Holmes utilizava. Aqui também tem uma parte que eu achei legal, que na França lá teve um ladrão lá bem famoso, que era o... Deixa eu só ver aqui o nome dele, como que era bem certinho. O nome dele era Vidocq, o ladrão mais famoso da França. Posteriormente transformado em chefe da polícia parisiense. Então, depois que ele tinha virado já chefe da polícia, esse ladrão, ele contava os relatos que ele tinha passado e ele inspirou alguns autores como Victor Hugo a criar o famoso, né, Os Miseráveis. Então foi baseado nesse Vidocq, o ladrão mais famoso da França. Também inspirou o Balzac, o Alexandre Dumas, o Edgar Allan Poe.
Então veja, inspirou bastante autores contando as histórias dele, histórias reais, e inspiraram autores a escrever as suas obras, né? Então, esse livro aqui eu gostei bastante. É um livro que eu recomendo. Predadores Humanos. O Obscuro Universo dos Assassinos em Série. Eu gostei dessa parte então que eu li pra vocês, que é do Sherlock Holmes. Desculpe a forma bem amadora que foi lida, mas eu não podia deixar passar isso antes de devolver o livro. Queria mostrar pra vocês. Que acho que não vai aparecer bem, mas aqui tem uma foto aqui do Conan Doyle escrevendo seu consultório. E aqui tem uma estátua do Sherlock Holmes. Em homenagem ao Sherlock Holmes. Então beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.